O que você faz quando ninguém está vendo? O que você faz no secreto ali, dentro de casa, sozinho? É diferente do que você faz em público? Se você tem uma vida secreta, dupla, faz algo escondido, cedo ou tarde você vai vacilar e vai fazer em público aquilo que você só fazia escondido. E aí você causa um problema muito grave. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E eu tô dando sequência à série sobre as parábolas de Jesus. Eu quero saber se você tá acompanhando, se você tá gostando, se tem alguma parábola que você ame e eu ainda não falei aqui. Eu tô gravando hoje o 8º episódio. Então tem bastante coisa ainda para acontecer, mas eu quero ouvir a sua opinião. Qual parábola eu devo trazer aqui para o Pode Comunicar? Deixa um comentário, tira um print da tela, bota nos seus stories, me marca para eu poder saber a sua opinião. Hoje eu vou falar sobre a parábola dos dois servos, um servo bom e um servo mau. Essa história ela é contada em 2 livros da Bíblia, Mateus e Lucas. Em Mateus, ela está no capítulo 24, nos versículos 45 a 51. E Lucas registra essa história em seu capítulo 12, nos versículos 42 ao 46. Eu optei em trazer para cá, para o nosso episódio de hoje, a versão que está em Lucas. E mais para frente você vai entender o motivo. Eu vou ler para vocês 2 traduções. A primeira vai ser a Bíblia King James atualizada e a segunda, a NVT, que é a nova versão transformadora, tá bom? Então vamos lá. Lucas 12, 42 a 46, segundo a King James. Ao que o Senhor lhe asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para administrar-lhes sua porção de alimento no tempo devido? Essa versão é uma versão um pouco mais difícil de entender, um português um pouco mais rebuscado. Capítulo 43. Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu senhor tarda demais a voltar, e por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Entretanto, versículo 46 continua assim: o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera, e no momento totalmente imprevisível o punirá com todo rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Agora vamos para a versão da NVT, que é uma versão mais simples de entender, mais fácil de compreender. Jesus está aqui conversando com algumas pessoas, e ele conta essa história. E ele diz assim, na versão NVT: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Quando Jesus está falando em Senhor aqui, ele não está falando dele, Senhor Jesus. Não. Ele está falando de um chefe, de um patrão, do senhor da casa, o dono da casa, o seu chefe, por exemplo, você que está me escutando ou acompanhando pelo YouTube. Ele está falando do chefe da gente, o Senhor, o chefe da gente. 43. Se o Senhor voltar, ou seja, se o chefe voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados deste servo. O que Jesus está falando aqui? Que um chefe sai para fazer uma viagem e deixa um de seus funcionários, um de seus colaboradores, cuidando dos outros, cuidando da despensa, onde tem comida e tem bebida. Então, se esse chefe, quando volta ao trabalho, à casa, e ele percebe que aquele funcionário
fez um bom trabalho, guardou a comida, dosou a medida certa para cada um. Se ele vê que esse servo fez um bom trabalho, ele vai se alegrar e vai confiar os seus bens, todos os seus bens, a esse funcionário. Ele fez um teste, ele passou no teste, então agora eu posso confiar um pouco mais nele. É isso que Jesus está falando aqui, é uma história que ele está nos ensinando sobre confiança, sobre vigilância. Preste atenção, versículo 45. O que acontecerá, porém, se o servo pensar, meu senhor não voltará tão cedo, meu chefe não vai voltar tão cedo, ele quando viaja, ele demora muito para voltar. E, pensando dessa forma, começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar. O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. Na NVT, a tradução fala o destino dos incrédulos. A Bíblia King James chama de o lugar dos infiéis. Eu sempre gosto de ler, tanto aqui como em casa, versões diferentes da Bíblia, porque algumas podem até ter uma tradução mais simples, mas outras trazem palavras que fazem mais sentido. E o que a gente precisa entender dessa história é que Jesus está falando de um patrão que saiu e confiou a sua casa a um colaborador, a um funcionário. E quando ele volta, sem que ninguém espere, ele vai encontrar esse servo, esse administrador. Será que ele terá feito coisas boas ou coisas ruins? É disso que Jesus está falando. E eu quero pontuar para você agora a diferença entre esse texto de Lucas e o texto registrado em Mateus. É que o texto de Lucas, ele traz 2 versículos a mais, um pouquinho a mais de história sobre essa parábola. Mateus não registra o que está em Lucas. Nos versículos 47 e 48, diz assim: o servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Então, Lucas se propõe aqui a fazer uma interpretação dessa parábola. E o que eu quero que você guarde é essa parte final que ele diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. E eu quero que você pense agora no seu dia a dia, nas suas amizades, no trabalho. Tem gente que tem capacidade para fazer muita coisa boa. Tem gente que não tem, que tem um conhecimento limitado, uma capacidade limitada. E quando você confia uma função, um trabalho, a algum deles, você espera um resultado. Quem tem mais capacidade gera no seu coração mais expectativa. É isso que o Lucas está falando aqui. Você não pode esperar um trabalho perfeito de alguém que está aprendendo agora o ofício. Mas se alguém é capacitado, se alguém se mostra sabedor, dessa pessoa você espera. E dessa pessoa você exige um retorno. É disso que Lucas está falando. Vamos agora para a parte do significado. Qual é o significado dessa parábola? E aqui tem para a gente uma lição maravilhosa. Jesus usa o storytelling, Jesus usa as metáforas, o poder da metáfora, para mais uma vez falar sobre vigilância. E aqui ele também fala sobre comprometimento, que é o trecho que eu quero, o ponto que eu quero destrinchar com vocês. E essa parábola, ela é essencialmente sobre um tema que já esteve em outras, que está em outras parábolas de Jesus, que é a volta dele, o dia do juízo. Na parábola do ladrão da noite, que eu contei alguns episódios atrás, ele está falando sobre a volta dele. Aqui ele volta, ele retorna ao tema. Uma coisa que a gente precisa guardar é que quando Jesus fala uma vez, aquilo é importante e a gente precisa entender. Agora, se ele fala 2 vezes, 3 vezes, de uma mesma lição, de um mesmo assunto, a gente precisa guardar no coração, porque é algo muito, muito
muito importante. E Jesus, mais uma vez, está falando sobre a volta dele e relacionando isso à vigilância. O servo mau, ele vai ser surpreendido pela chegada do seu senhor, do seu patrão, assim como o servo bom. Mas qual é a diferença entre um e outro? É que a atitude de um vai levá-lo a um bom lugar e a atitude do outro a um péssimo lugar. Terá um péssimo destino. Como diz aqui na Bíblia King James, vai ser condenado ao lugar dos infiéis. Que Deus nos livre disso. Então, vamos lá. Jesus é o patrão. Nessa metáfora de Jesus que ele está contando aqui na parábola dos dois servos, imagine que Jesus é o patrão. Ele foi para o céu e um dia ele vai voltar. E ele confiou. Olha a responsabilidade. Ele confiou um serviço a cada um de nós. Jesus foi. Ele é o servo que saiu, mas vai voltar. E confiou a cada um de nós algo. Nós temos que fazer algo. Nós temos que cuidar de alguém. Quando Jesus voltar, o que ele vai encontrar? Você já parou para pensar isso na sua vida? Quando ele voltou agora, o que ele vai encontrar nas tuas mãos? O que ele vai encontrar no seu coração? Esse é um ponto para a gente pensar. Jesus, portanto, está falando aqui do famoso dia do juízo, no qual os bons e os maus serão separados. Essa não é a única parábola. Além do ladrão da noite, tem outra, que em breve eu vou contar. Jesus fala uma vez, fala duas, fala três, guarda no coração porque é muito importante, tá bom? Uma interpretação sobre essa parábola é que o servo bom são os verdadeiros cristãos, tá bom? Não é quem vai à igreja só, os verdadeiros cristãos. Pessoas que amam o próximo, que acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Gente que não engana o outro, não passa ninguém para trás, não quer se dar bem, tirar vantagem, não olha para a mulher dos outros. Verdadeiros cristãos. Gente que cuida bem daquilo que Deus confiou na sua mão. Nas pessoas que precisam ouvir a mensagem de Jesus. E essas pessoas vão lá e entregam a água da vida, a verdade, a mensagem que faz diferença. Esse é o servo bom nessa história de Jesus. E quem é o servo mau? É todo o restante das pessoas. Todo o restante. Gente que ouviu a mensagem de Jesus e não quis seguir. Gente que ouviu e fez mau uso da verdade. Gente que negligenciou o que precisava aprender, colocar em prática e ensinar. Todas essas pessoas estão no campo do servo mau. Gente que, em vez de cuidar das pessoas que precisam de ajuda, a gente vive num mundo mau. A gente vive em tempos difíceis. Tantas pessoas precisam de ajuda. Com alguma frequência, infelizmente, nós vemos alguns desastres, tragédias, calamidades, pessoas precisam urgentemente de uma ajuda. Aí surge alguém e consegue maltratar ainda mais quem precisa, quem está pedindo socorro. Ou seja, surge uma oportunidade dessa pessoa cuidar. E ela maltrata. É exatamente o que Jesus está falando nessa parábola. O servo mau espancou os outros servos, comeu toda a comida, se embriagou com o que estava na despensa. Em vez de cuidar do patrimônio, em vez de fazer valer a confiança, ele colocou tudo a perder. Eu quero fazer uma adaptação, como eu sempre faço aqui no Pode Comunicar, para a nossa mensagem, para trazer essa história de Jesus para o nosso contexto, do seu trabalho, das suas motivações, da sua crença, para que você possa pegar uma carona nessa história de Jesus, nessa lição que Jesus está passando e adaptar para o seu dia a dia, posto que o significado já foi colocado aqui. Jesus está falando sobre a volta dele. Ele está falando, fiquem atentos, se um dia eu voltar e vocês não estiverem prontos, não estiverem preparados, se vocês estiverem agindo como servos maus, o destino de vocês é o lugar dos infiéis. Mas, se vocês agirem corretamente nesse período enquanto eu não estou aqui, voltei, vi que vocês são bons, vocês vão comigo, tá bom? Esse é o significado, é isso que Jesus quis dizer na parábola dos dois servos. O que eu estou propondo a partir de agora é que a gente adapte a ideia que Jesus entrega nessa mensagem para o nosso dia a dia, para o nosso
nosso trabalho, nosso conteúdo. E eu quero chamar a atenção para uma questão, que é a questão do comprometimento. Isso me chama muito a atenção. Ao olhar, né, com olhos naturais para essa história, para a história em si, não para o significado, para a história em si, do servo mau, servo bom, eu fixo meus olhos no comprometimento. Como isso faz diferença? Como se estar comprometido, quando ninguém está vendo, faz diferença. Ou seja, a gente precisa fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Você precisa ter um estilo de vida em que você faz o que é certo, mesmo quando não tem ninguém te cobrando, quando não tem ninguém olhando. Isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Sabe por quê? Porque as pessoas que nos ouvem, que nos seguem, elas vão ser impactadas pela nossa verdade. Não tenha dúvida disso. As pessoas que são confiadas a nós, e aqui eu não estou falando só das redes sociais, porque você pode pensar, não, Daniel, mas eu tenho pouquíssimos seguidores, eu não influencio ninguém. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando também das pessoas da sua família, do seu trabalho, da sua rua, da sua escola, pessoas da sua igreja, que têm uma conexão forte com você, pessoas que dependem da sua força, do seu conselho, do seu direcionamento, tem gente que depende, sabe o quê? Da nossa segurança emocional. Se você estiver bem, aquela pessoa vai estar bem, porque ela vai se espelhar em você. Tem gente que depende do nosso exemplo, da nossa persistência. Gente, quando um líder, e aí eu não quero que você pense, mas eu não sou líder, não é isso. Se você influencia alguém, pode ser seu filho, sua família, sua mulher, seu marido. Você está ocupando um papel de liderança. E tem muito líder, quando desiste, faz com que todo mundo que está em volta também desista. Tem líder que, quando erra, faz uma multidão cair junto com ele. Porque as pessoas estão acostumadas a seguir o exemplo. Aí elas pensam, se fulano, se ciclana fez isso, eu também posso fazer. Porque se ele que está nesse posto, nesse patamar, está fazendo isso, então não deve ter problema. É muito sério a questão do comprometimento e da responsabilidade com as pessoas que são confiadas a nós. Assim como esse administrador, ou seja, esse servo, esse funcionário que ficou com a missão de cuidar dos outros, nós temos uma missão de cuidar de outras pessoas. Você certamente, com certeza, tem alguém que depende emocionalmente de você. Se você está feliz, a pessoa reflete alegria. Se você está triste, a pessoa fica para baixo, porque ela depende que você aponte para ela o que você vai fazer, o que ela vai fazer. Esse ponto que eu quero que você pense. Tem gente que desiste de alguma coisa e influencia outras pessoas a desistirem. Desanima e influencia outras pessoas a desanimarem. Como eu estou fazendo uma adaptação aqui para a mensagem, eu não quero entrar nessa questão do juízo. O dia do juízo está lá no significado que Jesus falou, tá? Que eu já falei anteriormente. Eu quero chamar a atenção para a responsabilidade que você, que é uma flecha, tem. Você é uma flecha. O que é uma flecha, Daniel? Pensa naquele guerreiro da antiguidade que disparava uma flecha para atingir o inimigo. O inimigo é o inimigo da sua mensagem. Pode ser a timidez, pode ser a mentira, pode ser a ignorância, pode ser a falta de amor. E a sua mensagem, a sua flecha é disparada. Ela atinge o inimigo, ela para o inimigo, ela derruba o inimigo e abre espaço para o exército avançar. Ou seja, para a mensagem do bem avançar. Logo, se a sua mensagem é a sua verdade, se você está falando daquilo que você viveu e aprendeu, você é uma flecha. Você dispara, você tem uma direção, você é afiado ou você é afiada. E você para o inimigo, para o mal e avança com a sua mensagem. Você que é uma flecha, você tem muita responsabilidade. E não pense que isso é ruim. Você não precisa sentir o peso e falar, Daniel, mas eu não quero. Não. Queira.
Porque é melhor influenciar as pessoas do bem, já que você tem uma boa mensagem, do que deixar que o mal, o servo mal, ganhe visibilidade e influencie as pessoas que a gente ama, que a gente cuida, que a gente quer por perto. E eu quero te fazer uma pergunta sobre vigilância, sobre comprometimento. O que você faz quando ninguém está vendo? Você é uma coisa em público e é outra quando ninguém está vendo? O que você faz no secreto ali, dentro de casa, sozinho, é diferente do que você faz em público? Se você respondeu sim, eu quero que você tome muito cuidado. Preste atenção no que eu vou te falar. Porque o que a gente faz repetidamente se torna um hábito. E hábito é difícil de mudar. Se você tem uma vida secreta, dupla, faz algo escondido, estou falando aqui de comprometimento. Estou falando de ser surpreendido, com base na parábola de Jesus. Se você faz isso, cedo ou tarde você vai vacilar e vai fazer em público aquilo que você só fazia escondido. E aí você causa um problema muito grave. A minha sugestão é que você se corrija. Que você comece a fazer no secreto, quando não tem ninguém vendo, aquelas coisas que você faz em público. Porque você vai estar construindo uma verdade. Você vai ser verdadeiro ou verdadeira e nunca vai ser surpreendido por uma falha que você mesmo vai cometer. Guarda uma coisa, nenhuma mentira dura para sempre. Cedo ou tarde chega o chefe, o patrão, o senhor. Cedo ou tarde ele aparece e ele te surpreende. Cedo ou tarde acontece algo que revela aquilo que você estava fazendo escondido, como o servo mau que espancava e bebia demais e comia demais. Procure fazer no seu dia a dia, quando ninguém está vendo, aquilo que você também faz quando todo mundo está de olho em você, quando você está em público. Quanto mais verdadeiro você for na sua intimidade, quanto mais você for de verdade quando ninguém está vendo, mais isso vai se refletir em público. Quanto mais você for verdadeiro na intimidade, mais isso vai se refletir em público. Então, construa uma verdade dentro de você e seja fiel a isso, para que você não seja surpreendido ou surpreendida de forma vergonhosa. Para que a sua mensagem jamais perca força ou caia em descrédito porque você revelou ser o que você não dizia. Porque veio à tona algo que você só fazia escondido e o que você faz escondido ninguém quer. Corrija os seus passos. Todo mundo que entrega uma mensagem tem muita responsabilidade. E para cumprir essa missão à altura, com dignidade, com respeito, nós precisamos de comprometimento. E aqui eu quero que você guarde isso. Com quem nós precisamos nos comprometer, Daniel? Com a verdade que divulgamos. Se você tem uma mensagem, você tem uma verdade, você tem que estar comprometido com ela. Se você diz que faz alguma coisa e não faz outra, seja assim. Esteja comprometido com a verdade que você divulga. E o segundo ponto, seja comprometido com as pessoas que ouvem você. Não precisa ser uma multidão nas redes sociais, não. Podem ser as pessoas do trabalho, da sua família, da sua igreja, da sua rua. Tenha um compromisso com essas pessoas, porque muitas delas dependem da sua orientação, da sua direção. Depende da sua opinião. E se você errar, se o que está escondido vier à tona e não for coisa boa, essas pessoas muito provavelmente vão se decepcionar e talvez cair junto com você. Nós temos muita responsabilidade, ainda mais que nós somos flechas afiadas que têm direção. Não se esqueça, você é uma flecha, você tem uma direção e chegou a hora de atingir o inimigo e abrir espaço para a mensagem do bem. Espero que você tenha gostado desse episódio sobre a parábola dos dois servos. Eu volto em breve com mais uma série sobre as parábolas de Jesus e até lá eu vou te desejando saúde e paz.